Caríssimos, paz e bem. Hoje nós vamos nos deter sobre um tema, a linguagem da liturgia, que é um pouco um capítulo onde confluem ideias anteriores, que nós já falamos sobre a questão da celebração, da necessidade que o concílio coloca de uma celebração do povo de Deus, mas nós estivemos já falando sobre alguns conceitos antropológicos, do tipo rito, linguagem, símbolo, sinal, mas nós falamos isso em capítulos diferentes, e agora, nesse capítulo, nós vamos fazer confluir essas ideias em um só tema. Então, a linguagem da liturgia. Daquilo que afirmamos nos capítulos precedentes, a celebração litúrgica é, antes de tudo, a ação. Daqui o nome mesmo, celebração. Participação comunitária reconhecida por um grupo de fiéis e na qual os mesmos, por sua vez, se reconhecem como povo de Deus convocado pelo Senhor. Ou seja, é a celebração de todo o povo de Deus. Daqui o erro de falar do celebrante como sendo o presbítero, porque todo o povo de Deus é um povo celebrante. É ali que o povo de Deus exercita o seu sacerdócio. Tal ação, a igreja é chamada a pôr em ato da glorificação e ascensão de Cristo ao céu até a parousia. Ou seja, nesse tempo entre a ascensão e a volta do Filho de Deus, o tempo da igreja, nós somos chamados a atuar a celebração. Exatamente porque a ação, a Sacrosanto Concílio, no número 7, afirma que a liturgia é constituída de signa sensibilia. Com razão, se considera, citando o Sacrosanto Concílio 7, com razão se considera a liturgia como um exercício da função sacerdotal de Cristo. Porque é o Cristo, nesse número do Sacrosanto Concílio, vai dizer, é o Cristo que age na liturgia. Nós só podemos celebrar e crer na eficácia celebrativa da liturgia porque é o Cristo que age em nós. Nela, os sinais sensíveis significam e cada um, à sua maneira, realizam a santificação dos homens. A liturgia não é só sinal, mas é realização. É um modo como temos de entrar na história de salvação. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Podemos dizer, portanto, fazendo um passo avante, até aqui nós repetimos aquilo que já vimos no capítulo sobre celebração, que, como cada realidade viva, também a liturgia se orgulha de ter uma linguagem própria. Então, existe a linguagem própria da liturgia, feita, por isso, de ritos, de sinais e de símbolos, que não se limita ao somente verbal, mas abraça todo o não verbal, que caracteriza a maior parte das nossas celebrações. Ou seja, nós vivemos em um momento de uma crise do rito. E quando o rito entra em crise, nós começamos a crer somente na linguagem da lógica. E a linguagem da lógica, ela se mantém, sobretudo, através da palavra. Então, a destruição do rito é transformá-lo em um palavrólio. Sabe que na reforma proposta pelo Concílio Vaticano II, se tinha muita necessidade de munição na missa. E a missa no Brasil tem muita munição. Então, de estar explicando. Na medida que a geração que nós temos na igreja, quase toda já nasceu no rito segundo o missal de Paulo VI, do Concílio Vaticano II, então a munição poderia ser menos frequente. Porque quando você tem um símbolo que você explica todo ele, você destrói o símbolo. Por exemplo, vai se levar rosas ao altar. Trazemos estas rosas, porque queremos expressar o nosso amor para com o nosso Deus, a gratidão para com tudo que ele faz por nós. Você vê que quando os namorados se dão uma rosa, ele não faz um discurso para explicar o significado da rosa? A rosa já diz tudo. Então, a rosa já diz tudo. E aí, então, quando a gente, no rito litúrgico, começa a explicar todas as coisas, é um sinal claro que
o símbolo não existe ou estamos destruindo o símbolo. Porque se um símbolo precisa de tanta explicação, é porque ele não tem valor simbólico. E se eu explico tanto o símbolo, poderia não ter o símbolo. Eu estou trazemos essa rosa, está todo mundo vendo que é rosa, porque queremos expressar a nossa gratidão, ok? E dar uma rosa não está expressando nenhum ódio. Então, já nem poderia somente ter o discurso, não ter o símbolo nesse caso. Então, cuidado com essa dimensão, que é o modo de destruir o símbolo. A celebração fala a sua linguagem. Nós queremos apresentar nessa parte a linguagem própria da celebração. O número 1 praticamente é quase todo o capítulo, e que vamos tentar esmiuçar isso. Celebrar é o agir em forma ritual, afirma Matias Alger. É importante domesticar esses nomes dos pais da liturgia. Não esqueçam Matias Alger, estou citando diversas vezes intencionalmente, Casel, esses nomes que não se comportem como se eles não fossem conhecidos. A quem faz filosofia se pretende que conheça os filósofos, então, a quem faz teologia é preciso conhecer nomes dos pensadores da área da teologia. E aqui no curso busco citar aqueles que são os mais importantes, para que nunca vocês saiam do curso dizendo: o meu professor nunca me falou de Matias Alger, nunca citou Casel, nunca citou Guardini. Não. São nomes, Vagadini e todos esses nomes, Marcilli, que estou citando por causa disso. A liturgia, de fato, como fizemos notar acima, é um âmbito que não pertence primeiramente à ordem conhecida, aquela da logia. Então, que dá o nome de tantas ciências, que vem de logos, que é racional. Mas a ordem prática, aquela da urgia, liturgia, é uma ação, uma comunicação total feita de palavras, mas também de gestos, movimentos, ações, símbolos, recolhidos ao interno de um rito. Na liturgia prevalece a linguagem dos símbolos, que nos permite, de algum modo, entrar em contato com a realidade inexaurível de Deus. Mas que coisa entendemos quando falamos de linguagem dos símbolos? Qual as definições de rito, de sinal e de símbolo, parte integrante das nossas celebrações? Estrutura dialógica e verbal simbólica da celebração. Então, nós temos duas formas de estrutura que nós podemos definir a celebração. Aquela dialógica e verbal e aquela que é dialógica e aquela que é simbólica, verbal simbólica. Então, a celebração litúrgica, do ponto de vista da linguagem, poderia ser estudada segundo diversos aspectos. Aqueles que nós queremos colocar em ato é, sobretudo, o aspecto teológico, que considera a celebração enquanto obra de Cristo, sacerdote de seu corpo, expressão de uma comunicação que vai de Deus ao homem e do homem a Deus. Então, esse é o aspecto dialógico. Enquanto se verifica uma comunicação daqueles que participam da celebração dentro da Assembleia. Do ponto de vista estrutural, uma celebração pode ser classificada de diversos modos. Entre esses, privilegiamos dois, e deixando de lado os outros. Estrutura dialógica. A celebração põe no centro o diálogo entre os interlocutores, que são Deus e a igreja. Então, é um diálogo onde Deus tem a iniciativa e a igreja responde. A estrutura verbal simbólica. A celebração é composta pelo elemento palavra e pelo gesto simbólico. Palavra e símbolo. Essas duas coisas que compõem a celebração, a liturgia. Essas duas estruturas representam dois modos diversos de considerar a estrutura da celebração. Estrutura dialógica. A celebração possui uma estrutura dialógica. A Sacração do Concílio recorda que, citando, efetivamente, na liturgia, Deus fala ao seu povo. E Cristo continua a anunciar o evangelho. Por seu lado, o povo responde a Deus com o canto e a oração. Mas as orações dirigidas a Deus pelo sacerdote que preside, em representação de Cristo, a Assembleia, são ditas em nome de todo o povo santo e de todos que estão presentes. Então, é um problema quando o sacerdote não é preparado, ou o povo que rouba para si, mas, em geral, quando o povo faz isso, é o sacerdote que impulsiona,
que pega para si a Assembleia a oração do presidente. Quer um exemplo disso? Há uns anos atrás, hoje eu não vejo mais isso, mas era muito comum você ter a Assembleia dizendo a oração presidencial. Então, da oração da paz, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos. Não, aquela oração é a oração que faz o presidente, não para ele mesmo, não em nome dele mesmo. É ele que se dirige como presidente da Assembleia a Deus em nome da Assembleia. Então, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Não está pedindo para si. Existe um momento que as orações são de toda a Assembleia, mas se a liturgia tem momentos com linguagem diferente, em um momento escuta a palavra de Deus, e é que ela é proclamada não só pelo ministro, pelo sacerdote, mas o presbítero tem o seu momento, mas também outros ministros que vão intervir na celebração. Tem momento que é a Assembleia que fala, mas tem momento que é um momento de escutar o presidente, que fala em nome da Assembleia ou em nome de Deus para a Assembleia, que cumpre a função de pontífice, de ponte entre Deus e a Assembleia. Em torno aos dois polos do diálogo, podemos escolher diversos momentos. Em torno ao primeiro polo, Deus fala ao seu povo, podemos pôr a proclamação da palavra de Deus, o gesto sacramental, que é eficaz, que faz com que o pão se torne o corpo de Cristo, com que um pagão se torne cristão, como momento de máxima eficácia da intervenção de Deus. Em torno do segundo polo, o homem responde a Deus, gira a resposta à palavra de Deus, escutada, e ao evento do gesto sacramental da ação de Deus, salmos, santo, ações, rituais, silêncio, etc. Todas as celebrações litúrgicas conservam este caráter dialógico, todas. É Deus que fala e o povo que responde. É Deus que toma a iniciativa nesse diálogo. O significado teológico da escritura dialógica da celebração pode ser assim expresso. Deus toma a iniciativa da salvação. Na história da salvação é sempre assim. Por isso se revela a um povo com o qual começa um diálogo e estabelece uma aliança. De outra parte, o povo responde à palavra de Deus e à proposta de aliança com a própria vida, rezando, louvando, suplicando a Deus e vivendo o que foi celebrado. Estrutura verbal simbólica. Estou fazendo propaganda do santuário aqui. Está pagando royalties. A celebração se articula sob dois elementos fundamentais, a palavra e o símbolo. O primeiro, dentro da celebração, pode apresentar-se em diversos modos. A palavra da Sagrada Escritura, palavra que anuncia o querigma, de anúncio. A palavra ou a oração ou eucologia. Palavra orante. O hino ou canto, palavra lírico-meditativa. A profissão de fé, palavra que confessa ou professa. Homologética. A estrutura verbal simbólica é bem expressa pela mesma Sacrosanto Concílio, a qual coloca em profunda relação palavra e linguagem simbólica. Sacrosanto Concílio 24, colocando em relação à Sagrada Escritura com os gestos litúrgicos, afirma: é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia. Dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais. No número 85, insiste que, na liturgia, o rito e a palavra estão intimamente unidos. E, finalmente, no número 56, sublinhando que estão tão intimamente ligadas entre si as duas partes de que se compõe, de algum modo, a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que formam um só ato de culto. Por essa razão, a reforma do Concílio Vaticano II deu à palavra o espaço que lhe é próprio. E isso é interessante, né? O concílio vai dizer assim: a igreja venera de igual modo a palavra e a Eucaristia. E nós temos toda uma parte da missa longa, e sobretudo se o presidente prolongar a homilia,
então, que é a liturgia da palavra, que ela tem a sua identidade própria. Daqui que é problemático você ter a referência da Assembleia ao tabernáculo, ao sacrário, na liturgia da palavra, porque exposta o eixo para a Eucaristia quando a palavra deve ser o centro. A igreja venera de igual modo a palavra e a Eucaristia. Ao mesmo tempo, revalorizou o sinal como meio expressivo, eficaz e relativo de uma palavra que gera, que cria. Podemos dizer, concluindo, que a palavra responde a uma precisa realidade teológica. Deus se revela na palavra e nas obras. A sua palavra é ação. A palavra de Deus provoca uma mudança. Ela cria, ela transforma, aquece o coração. A celebração, que a nível de linguagem se exprima através do símbolo, a nível de ação recorre ao rito. A linguagem é ligada ao símbolo, a ação é ligada ao rito, com a qual demonstra a própria capacidade no mediar a experiência religiosa e a fé cristã. O rito, expressão simbólica privilegiada. Já acenamos ao rito como aquela realidade que dá forma ao mistério de Cristo celebrado na liturgia. Busquemos agora entrar mais a fundo na análise do elemento ritual como expressão simbólica privilegiada da celebração. Como eu gostaria de convencer a vocês da importância do rito. Como eu gostaria. Vamos tentar, nessas breves linhas, considerar aquilo que é essencial. Já lhes dizia que rito vem de uma palavra sânscrita, que vamos encontrar também nesse capítulo, aonde derivam diversas palavras nas línguas modernas, como na nossa. Dela deriva rito, rima, rio, ritmo, que quer dizer uma coisa processual que vai se concatenando e que vai dando sequência e que não depende do rio fluir, não depende do ritmo prosseguir, então que é uma coisa que tem a sua força, que nos conduz. Então, mais forte do que o rio Amazonas é o rito. E é interessante que, enquanto muitos religiosos se permitem afraudar o rito que quem lançou a desconfiança sobre a ritualidade foi Freud, que ele considerou o rito somente no aspecto doentio da ritualização, mas ele não considerou que nós não vivemos sem o rito. O rito praticamente é outra identidade nossa. Somos animais simbólicos, animais rituais. Sem o rito, nós não existimos. Eu, já estando outro dia no Instituto, eu dizia isso para vocês, que Durkheim, quando ele começou a estudar as culturas antigas, da onde nasceu As Formas Elementares da Vida Religiosa, que é um livro que deve ser lido, sabe que devem fazer, lhes dou um conselho de um professor já envelhecido, não tão velho, mas que pode nos ajudar. Quando era o ano 2000, eu tive o privilégio de passar de uma parte a outra já com uma certa maturidade, eleito custódio provincial em 99, então já no ano 2000 já tinha que cuidar da minha vida e da vida de outras pessoas. Então, naquela ocasião, eu fiz o elenco dos 100 livros que eu não poderia ir ao túmulo sem ler. Então, muitos deles eu tinha lido e eu me empenhei. De até o ano 2003, quando terminei o meu ministério como custódio provincial, de terminar a leitura de todos eles. E depois me reencontrei com esse livro que eu li naquela ocasião, na minha tese de mestrado e doutorado. Durkheim é um ateu e tem isso cuidado de fato, que é interessante de ver, que quando um pesquisador é honesto. Então, ele queria entender por que as pessoas em uma cultura pensam de um modo semelhante. O que faz com que nós brasileiros sejamos brasileiros? Aí, então, ele começou a estudar a cultura antiga. E o que ele descobriu? Que era o rito religioso que produzia a cultura. Meus caros,
Na tese de doutorado, uma das teses que eu coloco, as minhas 18 conclusões sobre o mundo pentecostal, eu falo assim que desconfio sem possibilidade de provar. Muitas vezes não é possível que a ciência tenha o orgulho de provar tudo. Admitir que não posso provar. Mas que a divisão que acontece no Brasil é também fruto de uma sociedade que não tem mais uma unidade religiosa. Vocês vejam que quando nós estamos hoje com pessoas que são cristãs em uma residência em que a família se dividiu entre católicos e pentecostais, já não se pode mais nem rezar juntos. Então, interessante que o modo de pensar nosso brasileiro é católico. Então, quando os pentecostais falam assim, minha nossa, eles não percebem que estão evocando a mãe de Deus, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus, que o santo me ajuda. É interessante ver que as pessoas de pentecostais que me pedem, amigos meus, vai Aparecida, reze por minha família, peça a Santo Antônio para que eu consiga me casar. Tudo isso, então, é de uma nação que tem uma unidade cultural católica. Mas não só. Outros antropólogos, porque o rito é um tema comum a diversas ciências. O rito é tema da psicologia, da psiquiatria, o rito é tema da sociologia, o rito é tema da filosofia, da teologia, mas todas elas veem o rito como um elemento daquilo que é o seu interesse, o seu objeto de estudo. Por exemplo, para nós teólogos, em relação a Deus. Mas a antropologia estuda o rito em si. E os antropólogos são aqueles, então, que mais defendem a dimensão ritual. E vão chegar à conclusão que, se Durkheim vai dizer que o rito forma a cultura, nós temos Rapaport que vai dizer assim que, se não fosse o rito, se não fosse a necessidade do homem primitivo se reunir para cultuar um elemento transcendental, para nós, Deus, e através disso, para fazer esse culto, criar rito, se não fosse o rito, o homem estaria ainda nas cavernas, não teria nascido o homem sapiens. E é esse homem sapiens que hoje busca negar o rito. O rito é algo incômodo para nós, homens modernos, e nós nos destruiremos como pessoas de fé, como sociedade, como seres humanos, então, e como inteligência também, sem a dimensão ritual. Então, isso dito, vamos, um tema que me empolga, é um tema que, para mim, é determinante. E isso, eu penso assim, me interessa porque a escola de liturgia que eu frequentei não se dedicava tanto a estudar rubricas, mas sim a estudar os fundamentos da liturgia. E o fundamento da liturgia é estudar a dimensão ritual. Aspectos antropológicos do rito. Do ponto de vista antropológico, o rito é uma transposição simbólica das experiências humanas fundamentais. Através dele, o homem tende a dar uma forma às suas experiências mais importantes, o início e o fim da vida. Os ritos de iniciação e, sobretudo, os ritos funerais são aqueles mais determinantes das culturas. E aí é que está o problema, meus irmãos. Quando nós eliminamos da nossa vida, a sociedade de hoje, o rito funeral, quando uma pessoa passa por um processo de luto e não ritualiza essa celebração, ela não supera o luto. Então, os ritos funerais são determinantes por isso. Então, nós temos rito de iniciação, rito de término, os ritos funerais e ritos de passagem. Então, na minha juventude, vocês que estão novinhos, não têm consciência disso, nós tínhamos, para as meninas, um rito de passagem, que era a missa de debutante. Isso se acabou na nossa sociedade. Mas, se nós pensarmos a vida sacramental, são esses ritos também de passagem, que se nós eliminamos isso na situação humana, para o ser humano, nós vamos desagregando a nossa própria existência comunitária e pessoal. As festividades e os lutos e os momentos nos quais busca andar além de si mesmo. Então, o rito nos leva além, nos liga à nossa origem, com um rito de iniciação, o batismo para nós, o batismo, a crisma, a eucaristia, e nos liga ao nosso futuro, que é o rito fúnebre, que é o rito determinante da nossa vida.
Podemos definir cada indivíduo sob o traço que Cassirer, segundo uma impostação filosófica, o chama animal simbólico, uma criatura de rituais. É quase uma segunda natureza para ele fixar os ritos. Aristóteles dizia que o costume, o hábito é uma segunda natureza, né? Cassirer vai dizer, e eu estou com ele, que é o rito que é a segunda natureza, mas o rito ele é ligado, é ele que define a própria natureza. Eu gosto muito eu sou como opção filosófica existencialista. Então, o homem não nasce com uma natureza predisposta, mas ele configura essa natureza. E essa natureza é configurada na sua existência e na sua existência ritual. É quase uma segunda natureza para ele fixar os ritos, codificar em uma espécie de compêndio feito de palavras e de gestos, aquelas que são as experiências fundamentais da sua vida, para mantê-las na área da sua consciência, considerando as fontes de energia e uma direção para seguir na própria existência. Essa necessidade de segurança se confirma em cada período da sua vida, sob forma de uma fome de ritualização e de ritos sempre renovados, sempre mais formalizados e sempre mais largamente compartilhados, que dão novamente o reconhecimento esperado. Essas ritualizações compreendem a troca de saudações ordinárias, ou seja, o nosso modo de cumprimentar é ritual. Vai em outra nação, como eu vivi, por exemplo, na Itália, o modo de cumprimentar é diferente. Então, que isso muda de cultura para cultura, e quando alguém não corresponde àquilo que é próprio da cultura, a gente se sente ofendido. Por exemplo, você vai dar um abraço a uma pessoa, e a pessoa sai de perto, então você fica, o que aconteceu? A gente espera a resposta ritual prevista, que reforçam a ligação emotiva. Por exemplo, sempre um abraço, um beijo, até a fusão do indivíduo com o seu objeto no amor. Então, mesmo o rito do casamento, o rito de uma consumação do matrimônio. Então, se alguém pega um rito de um outro povo e coloca na relação matrimonial, pode até dar uma nulidade matrimonial, mas para compreender a tipologia do rito, nos ajuda a etimologia, mesma do termo que deriva do sânscrito, rita, que significa aquilo que é conforme a ordem. A característica essencial do rito é, portanto, aquela de ser recebido por uma tradição do passado. Veja que isso é muito interessante. A cada vez que se reforma um rito, quem o reforma vai dizer que encontrou um rito mais antigo. Assim, por exemplo, eram as reformas do século XVI, de Lutero, de Calvino, mais na frente de Henrique VIII. Essa não se concentrou tanto sobre esse tema, mas é uma questão, a birrinha do rei com a igreja, porque ele queria casar de novo. E os movimentos pentecostais, eles vão acusar a igreja de ser infiel à ritualidade do Cristo, e por isso propõem um rito mais antigo, mas no pentecostalismo tem uma situação mais grave. Não se interessando, o pentecostalismo é uma coisa, uma realidade muito tupiniquim, então, que não tem grandes estudiosos, que não tem pessoas que se dedicam ao saber. Então, o que aconteceu com o pentecostalismo foi uma coisa muito pior, que é a destruição do rito. É um rito que não tem nenhuma coisa que se repete, é sempre o inventar. E isso, a longo prazo, não sustenta uma experiência humana, muito menos religiosa. Qualquer rito em nossa posse, de fato, já foi programado, possui sua bem organizada fisionomia. O rito, de fato, é uma ação simbólica repetida regularmente, em formas prefixadas e de modo estável. Então, quem executa o rito não inventa o rito, mas recebe de uma autoridade anterior e o atualiza agora. Claro que, entendam uma coisa, que o rito tem um aspecto objetivo e subjetivo. Então, esse aspecto objetivo é grande parte da ação ritual, mas você não tem como e não deve controlar o modo como uma pessoa vai viver. Cada uma pessoa chega na celebração de um modo, em um estado de ânimo. Então, esse é o aspecto subjetivo, somente que essa é uma dimensão percentualmente menor.
O que o pentecostalismo fez, na verdade, foi pegar o rito e transformá-lo todo em subjetividade. Então, é esse o problema. Essa programação lhe permite de ser repetido do mesmo modo, em intervalos regulares, a cada ano, estação, semana, lua nova, ou a cada estação da vida humana, ou ainda quando acontecem acontecimentos importantes para o equilíbrio social do grupo. Veja que é assim o ano litúrgico. Nós vamos repetir no Natal quase que praticamente as mesmas leituras, do Evangelho, de ano em ano, mas ali nós temos a mesma coisa que se repete de ano em ano, e que isso não nos deprime, mas nós chegamos no Natal, nós nos enchemos de ânimo, porque vamos celebrar aquela festa que nós já conhecemos, que tem os seus ritos. É o momento que nós comemos peru, o tender, nozes, no rito da comida, que as pessoas se abraçam, se beijam, se dizem que se amam, ainda que pode ser que nem tanto. É um momento que algumas pessoas, por primeira vez, vão na missa, algumas pessoas dizem que só vão à missa na Sexta-feira Santa. Então, você vê, se até na Sexta-feira Santa transformam em missa, pensando que é a única missa que vou no ano e se equivocam. Essas ritualizações compreendem a troca de saudações ordinárias, nós estamos muito adiante. O rito, de fato, é uma ação simbólica repetida regularmente, de forma prefixadas e de modo estável. Essa programação lhe permite ser repetido em intervalos, também já passávamos isso. Cada ritual é, por sua essência, repetível. Se faz aquilo que fizeram nas origens dos antepassados, ou mesmo os deuses. Na mitologia grega, se reportava aos deuses o mito e a ritualização. Nas religiões de salvação do tipo histórico, aquilo que fez o fundador somos nós. Por exemplo, fazemos a ceia porque o nosso fundador Jesus instituiu a ceia. Então, que nós temos a possibilidade, sempre de novo, de retornarmos àquela ceia, àquela do cenáculo, de estar ali com o Senhor. Os ritos religiosos, portanto, são dirigidos como um índice para as origens, mediante a repetição sempre idêntica, de geração em geração, da mesma coisa programada no tempo fundador místico. Deste modo, protege um grupo daquilo que Eliade chama o terror da história. Então, para Mircea Eliade, ele que é um pensador romeno, ele foi uma pessoa de grande capacidade, que aprendeu muitas línguas, entre elas o português. E ele se interessou pela pesquisa das religiões e fez a primeira grande enciclopédia da religião, uma obra que é publicada e atualizada até hoje. Eu tive a sorte de, quando saí da Itália, eu mandei muitos livros, muitos deles nunca chegaram aqui, ficaram pelos Estados Unidos, mas graças a Deus essa chegou. Então, o que ele vai dizer? Que o ser humano, através do rito, foge do terror da história. Então, o passar do tempo que o separa da origem fundadora e ameaça, assim, a sua identidade. Então, a cada vez, o ser humano, em cada um de nós, tem a história de perder a ligação com a sua origem. Então, o rito nos coloca em ligação com a origem. Eu estou querendo buscar ali o livro para vocês verem e vou continuar falando aqui. Então, o que é que faz com que eu possa me sentir ligado a alguém? É o rito. Vejam, por exemplo, quando nós falamos da pessoa de Jesus, o que é que faz com que eu me sinta uma pessoa íntima, próxima a Jesus? É a dimensão ritual. E isso faz com que eu, quando me falam de Jesus, eu sinto que ele é alguém próximo a mim. Mais próximo do que as pessoas com as quais eu possa conviver no meu dia a dia. Mas isso não só. Se eu penso em São Francisco de Assis, se eu penso em outros santos, um São Maximiliano, que viveu muito mais próximo, mas se eu penso em Abraão também, eu me sinto próximo a ele. Por quê? O rito me fez próximo. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. A Enciclopédia das Religiões. Oh, meu Deus do céu, tanto trabalho e não dá nem para mostrar. Porque aqui a... Eco, aqui. Então, aqui a Enciclopédia das Religiões.
Então, depois ela foi sendo atualizada por diversos autores, mas ela começa com Mircea Eliade. Por exemplo, aqui vai tratar das religiões do Extremo Oriente, e vai entrando nessas dimensões, tem enciclopédias só sobre as religiões ameríndias, africanas, e vai. É um belo estudo das religiões. Eu devo conversar para vocês que o estudar religiões diversas sempre me tornou mais apaixonado pela minha. Não porque é um detrimento das outras religiões, mas porque é o fenômeno religioso que atrai o ser humano e que me faz perceber que eu, sem a dimensão religiosa, não existo. Eu não sou verdadeiramente humano. Então, eu encontrei e sou realizado na minha, e por isso tenho a respeitar cada pessoa que tem a sua religião. Então, a anamnese ritual, ou seja, a memória ritual, opera uma verdadeira e própria regeneração. Eu posso renascer com isso, reemergindo simbolicamente o grupo no tempo primordial no qual nasceu. E no renascimento da pessoa está o renascimento do próprio grupo. O atingir novos recursos no in illo tempore místico da própria Gênesis. Então, no seu próprio tempo, de entrar no seu tempo para buscar a sua Gênesis. Então, que o rito cumpre isso em nós. Serve de forte as formas de morte que ameaçam inevitavelmente e sem parada a própria identidade, e ameaça, portanto, a própria existência, como também ao exaurimento da significatividade do mundo. Então, o rito preserva a nossa própria pessoa. O rito preserva o nosso grupo. A repetitividade, característica própria do rito, possui, além disso, duas profundas interpretações. A primeira, por que o rito se repete? Reside no fato que o rito, no seu repetir-se, aparece como suspensão da duração temporal, quase como uma modalidade para parar o tempo, ou melhor, constrangê-lo a uma relação com aquilo que, por definição, o transcende, ou seja, a eternidade. Então, o tempo, o rito, produz essa repetitividade para acenar-nos a uma dimensão que está além do nosso tempo, que está na eternidade. Então, para fazer isso, o rito se repete. A segunda interpretação reside no fato que a repetitividade ritual não representa a destruição do tempo, quanto, sobretudo, a assunção de um elemento que lhe é próprio, o ritmo. O tempo, de fato, não é pensável como uma continuidade ininterrupta, uma presença contínua, mas é percebido como ritmo, ou seja, como interrupção, suspensão da continuidade que consente a presença de ser percebida, apreciada, reconhecida. O rito pode ser definido como ação simbólica constituída de um gesto de uma palavra interpretativa, e tendo uma estrutura institucionalizada de caráter tradicional, que favorece a participação comum e a repetição. Chamamos rito o conjunto de ações e de gestos simbólicos que tem a finalidade de assumir, exprimir, transmitir ou comunicar a mensagem e o evento da celebração. Ou também os comportamentos pessoais e comunitários com os quais se representa aquilo que se está celebrando. Ordinariamente, em cada rito entra a palavra, o primeiro e principal meio de expressão e de comunicação. O gesto, que é uma forma de palavra, os elementos naturais e os objetos de cada tipo utilizados no curso da ação ritual. São importantes também o tempo e o espaço. Ora, se isso vale para todas as formas rituais, muito mais nós devemos considerar isso na dimensão religiosa. Por isso, o rito religioso. Na base de cada rito religioso, encontramos um mito fundador. Esse, para nós, é o quê? O mistério pascal. Esse é o nosso mito fundador. Estendam-me, senhores, por caridade, que, quando falo mito, é esse o objetivo agora do nosso estudo, não estou diminuindo o mistério pascal, que é o centro da nossa fé e da minha fé.
mas estou usando um termo técnico para dizer que o mito funda um rito e o rito atualiza um mito. Mas não só. Vocês sabem que o que é elemento determinante entre os dois, por incrível que pareça, é o rito. O que é para nós o mito? É a palavra de Deus. E o rito é aquele que atualiza para nós a palavra de Deus. Vocês sabiam que se não existisse o rito para levar a memória do mito, o mito desapareceria? Mas também nós sabemos de algumas expressões religiosas que conseguem criar, através do rito, um mito, e que ninguém se questiona sobre o valor dele. Então, é por isso que a igreja vai dizer no seu magistério que a liturgia é fonte e cume da vida da igreja, porque o nosso mito, a palavra de Deus, descontextualizada da liturgia, ela se tornaria somente um livro sem o valor. Quem confere à palavra de Deus o seu valor é o aspecto ritual. A função fundamental do mito, contrariamente a quanto poderia parecer, não é aquela de explicar racionalmente a origem da realidade, mas de tornar tal realidade significativa, fundando-a sobre uma origem meta-histórica que ultrapassa o tempo e o espaço. Daí, então, que este mito, que é o texto sacro, ele vai além do tempo. Então, que não interessa para nós em qual momento que foi escrito tanto Gênesis para que ele possa ser texto revelado. Porque nós pegamos livros com milênios de separação e é texto revelado, um e outro. Nós acreditamos que é texto revelado e é um critério para a formação do cânon é o uso litúrgico. Cada religião possui os próprios ritos. Este princípio é tanto absoluto que pode ser aplicado a todas as formas de religiosidade. Também aquelas que não têm em si especulações teológicas. Por exemplo, o pentecostalismo, meus caros, não tem especulação teológica. E que parecem consistir propriamente em um conjunto justaposto de ritos. Então, não existe religião sem rito. Existe religião sem Deus, e isso não é preconceito. O budismo, por exemplo, não tem uma ideia de Deus. Existe uma religião sem livro sagrado. Existe religião sem princípios morais, mesmo que eles tenham uma vivência moral, mas não tem os 10 mandamentos, por exemplo. Mas não existe religião sem rito. O rito é a identidade de todas as religiões. Tanto é que quando se quis da história destruir religião, o que se mais cuidava? De eliminar os ritos. Elimina a missa. Então, você acabou com a religião. E o que mais a igreja tentava de se manter? Missas clandestinas, porque ali era a garantia de uma semente de novas comunidades. Os ritos religiosos se colocam sempre em uma situação de ruptura. Então, um outro conceito interessante. Então, o rito não é a continuação da vida. Quando me falam assim que precisa de uma liturgia que seja mais atualizada, isso é uma aberração. Não é uma questão de magistério da igreja, que já seria tanto, é uma questão de conceito antropológico. Não é possível que o rito seja a continuação da vida. O rito que prolonga a vida é uma aberração. Ora, caríssimos, é por isso que, fundamentalmente, eu respeito uma pessoa importante que muitas vezes usa bom dia, boa tarde, boa noite na celebração, mas é próprio uma incongruência antropológica, porque o prolongar para dentro da celebração aquilo que é a saudação de fora da celebração é arrastar a Assembleia sempre para manter-se na vida ordinária e não entrar no ambiente ritual. Então, a liturgia tem o seu porquê. É interessante quando eu penso essas coisas que a fundação ritual da igreja não tinha pessoas que estudavam antropologia, mas que a ciência antropológica não contradiz aquilo que é a liturgia da igreja. Esse princípio é tanto absoluto que, já falamos, os ritos religiosos se colocam sempre em uma situação de ruptura em relação ao cotidiano, ao objeto. Tudo quanto é envolvido no rito, o lugar é no templo, o tempo tem o calendário próprio, pessoas que não são pessoas da vida ordinária, mas são ministros,
coisas, é um turíbulo que você não encontra fora, um altar. Então, é tudo uma ruptura com o que está fora. Se torna sagrado para separar sempre do ordinário. Os ritos religiosos são, portanto, uma realidade de fronteira, liminaridade. Essa expressão, essa palavra, recordem. Isso é um conceito muito trabalhado pelo antropólogo Victor Turner. Então, que é interessante ler a sua obra-prima sobre esse conceito. Então, ele usa uma expressão que vem do latim, que é aquela que para dizer esta pedra de granito que está na base da porta, em latim se diz límidas. Então, esta pedra, ela, quem nela se coloca, não está fora, mas também não está dentro. Então, ele vai dizer assim, que, primeiro, que na história do conhecimento, não tem duas coisas que são tão opostas como o sacro e o profano. Quando se busca inadvertidamente carregar para dentro da celebração aquilo que é profano, não só no ambiente da liturgia, mas antropologicamente uma aberração. Então, ele vai dizer que essa passagem, ela é difícil para nós. Então, que para que ela exista, nós precisamos de uma zona que já não seja mais uma coisa que ainda não é outra. E isso nós temos em todas as nossas esferas. Por exemplo, arquitetonicamente, uma igreja não começa na beira da via, mas ela tem uma praça. Então, o que acontece? Se você vai na Praça de São Pedro, no Vaticano, que eu desejo que todos vocês façam essa experiência, então você tem toda uma Praça de São Pedro, que enquanto ela está perto da via comercial da conciliação, ela é sempre mais mundana, e na medida que vai se aproximando da Basílica, vai se tornando sempre mais sagrada. Mas não existe a passagem imediata do profano ao sagrado. À medida que você vai caminhando em direção à Basílica, vão desaparecendo os vendedores, as sirenes, a polícia, e cada vez mais as pessoas vão entrando num ambiente sacro, até que você entra na igreja, e ali sim é um ambiente sacro. Tudo vai te recordando isso. Você que se coloca numa procissão, aqui, por exemplo, na cripta da São Francisco, missas solenes, aí então você tem uma procissão que você vai caminhando e vai recordando, não a tua memória, mas ao teu corpo. Vai recordando que você está entrando numa celebração. Aí você chega na escadaria do santuário, já não é mais como lá fora. Então você vai, mas a escadaria não é ainda aqui debaixo da marquise, não é ainda a igreja. Mas se isso vale do sacro, do profano para o sacro, também é o contrário. Você vai saindo, vai descendo a escadaria, vai se recordando que você está voltando para o mundo. Então, isso é a liminaridade. Um conceito que existe, que nos ajuda também a nos prepararmos para a liturgia, que é aquilo. Nós não resistimos a passar abruptamente do sacro profano, do profano para o sacro. Então, quando vocês participam da liturgia, vocês se ajudarão a participar melhor se vocês chegarem uns 5 minutinhos antes. Colocar-se ali, degustar aquele ambiente, respirar aquele ar, sentir aquele lugar, o barulho dos pássaros, talvez, ou o vento, dar a mensagem ao seu corpo que, atento, você entrou em um local sacro. Tira a sandália dos seus pés, que aqui é o local sacro, vai dizer o Senhor. Então, enquanto operam sobre uma realidade diversa daquela ordinária, e são diferentes em relação a esta. O rito perde a sua eficácia quando se torna indecifrável, uma outra dimensão do rito. Se o rito se torna sem capacidade comunicativa, então ele já não consegue transformar a vida. É algo fora da vida ordinária, mas também deve-se ter capacidade de comunicação com quem dele participa. Por isso que a igreja celebrava em grego e depois foi para o latim, porque as pessoas não entendiam mais o grego. Por isso depois deixou o latim para ir para as línguas modernas. Aqueles que defendem o latim deveriam defender, então, o grego, né? Já que é para não se comunicar, porque não é verdade que o latim foi a língua primeira da igreja. Ou seja,
não tem em conta a realidade da vida de quem participa ao próprio rito, vindo a faltar a identificação do grupo no rito que se celebra. Vem, como consequência, a falta também a razão de ser do próprio rito. Isso, de fato, meus caros, aconteceu na Idade Média, que as pessoas deixaram o rito, a celebração da igreja, por falta dessa comunicação. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.